Enquanto o primeiro fôlego da aurora desperta a terra e a luz dourada do sol começa a dissipar as sombras da noite, somos límpidos de que cada amanhecer é um presente misterioso e sagrado de Deus. É a misericórdia do Pai se renovando sobre as nossas vidas, oferecendo-nos uma página em branco para vivermos na dependência da sua graça. Neste momento de silêncio e recolhimento, convidamos o seu coração a fazer uma pausa, a desacelerar o passo e a voltar o olhar para o alto. Esta é a oportunidade preciosa de renovar a sua fé, de reconhecer e agradecer por todas as bênçãos invisíveis e visíveis que nos sustentam e de estreitar a nossa comunhão com o Criador. Como nos lembra o Salmo capítulo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por isso, continue assistindo até o final deste vídeo, pois cada palavra foi preparada para cobrir o seu dia com a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nesta manhã que se inicia, elevamos as nossas vozes e os nossos corações em profunda adoração e reverência ao Teu santo nome. A Ti pertencem a glória, a honra e o louvor para todo o sempre, pois Tu és o Deus que habita na luz inacessível, mas que faz morada no coração quebrantado e contrito. Diante da Tua majestade, reconhecemos a nossa total dependência da Tua graça e do Teu amor inesgotável, que se renovam sobre nós a cada manhã, assim como declaram as Escrituras no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23, afirmando que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Colocamos as nossas vidas, os nossos caminhos e os nossos planos no altar da Tua graça, sabendo que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos e os Teus caminhos são perfeitos. Conforme nos ensina o Salmo capítulo 37, versículo 5, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e cremos que Ele tudo fará para a nossa direção e segurança. Livra-nos, ó Pai, de toda a ansiedade que tenta paralisar os nossos passos e roubar a paz que vem do Teu Espírito Santo, substituindo o medo pela certeza de que Tu estás no controle absoluto de todas as coisas. Derrama, Senhor, o Teu óleo fresco sobre as nossas mentes e os nossos corações, renovando as nossas forças para que possamos enfrentar os desafios deste dia com coragem, resiliência e fé inabalável. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que esta promessa seja viva e eficaz na nossa jornada diária, sustentando-nos nos momentos de fraqueza e elevando-nos acima das tempestades. Clamamos, ó Deus, por uma cobertura de proteção divina intransponível ao redor de cada um de nós, dos nossos lares e de todos aqueles que amamos, blindando-nos contra todo o mal visível e invisível. Cerca-nos com o Teu escudo de favor e coloca os Teus anjos ao nosso redor, conforme nos assegura o Salmo capítulo 91, versículo 11, pois Ele dará ordem aos seus anjos a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Que nenhum dardo inflamado do maligno possa prosperar contra a nossa integridade espiritual, física ou emocional neste dia. Agradecemos-Te de todo o coração por cada bênção concedida, pelas portas que abriste e até mesmo pelos livramentos ocultos que Tu nos deste ao longo dos dias, guardando-nos de perigos que sequer chegamos a conhecer. Como expressa o Salmo capítulo 103, versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Reconhecemos que tudo o que temos e somos provém das Tuas mãos generosas, e por isso transbordamos de gratidão por Teu amor constante e fiel. Pedimos, ó Pai misericordioso, uma obra profunda de transformação em nossos corações, moldando o nosso caráter à imagem e semelhança do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo purifique os nossos pensamentos, santifique as nossas palavras e alinhe as nossas atitudes aos Teus santos mandamentos, para que sejamos luz neste mundo e sal na terra.
Como nos exorta o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que não nos conformeis com este século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Intercedemos também uns pelos outros e por esta geração, clamando por avivamento, cura e despertamento espiritual em nossas famílias, em nossas comunidades e em nossa nação, para que muitos voltem os olhos para a tua cruz, que a tua justiça e a tua verdade reine onde há injustiça e falsidade, trazendo refrigério aos aflitos e esperança aos desesperados. Assim como está escrito no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e buscar a tua face, tu ouvirás dos céus, perdoarás os seus pecados e sararás a sua terra. Colocamos em tuas mãos benditas, Senhor, a vida dos nossos amados filhos, declarando que eles são herança do Senhor e que sobre eles repousa a tua bênção e a tua poderosa proteção. Cerca-os com o teu amor redentor. Guarda os seus passos na escola e nas ruas e em todos os lugares onde estiverem, livrando-os de todo o laço do passarinheiro e de toda a influência maligna. Conforme a promessa em Isaías, capítulo 54, versículo 13, que todos os nossos filhos sejam ensinados pelo Senhor e que seja grande a paz de nossos filhos, guiados sempre pela tua verdade. Estende, ó Deus poderoso, a tua mão estendida para abençoar o nosso emprego, o nosso trabalho diário e aqueles que se encontram na busca incansável por uma oportunidade de sustento digno. Abre portas que homem nenhum pode fechar, capacita-nos com sabedoria, excelência e favor diante de chefes, colegas e clientes, fazendo do nosso labor um testemunho vivo da tua glória. Como nos orienta a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que tudo o que fizermos, o façamos de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Clamamos de maneira muito especial, Pai de infinita bondade, pela saúde e pela cura daqueles que se encontram enfermos nos leitos de hospitais, em casa ou enfrentando dores e diagnósticos difíceis de suportar. Declaramos o teu poder restaurador sobre cada célula, cada órgão e cada mente aflita, lembrando da poderosa promessa registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 17, onde tu dizes: porque eu te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas. Que a tua virtude curativa flua agora mesmo sobre todo o corpo debilitado, trazendo completo alívio e restituição. Renovamos a nossa aliança contigo nesta manhã, colocando os nossos projetos, sonhos e realizações debaixo da tua santa direção, sabendo que os planos do homem podem falhar, mas os teus propósitos subsistem para sempre. Dá-nos discernimento para reconhecer as oportunidades que tu preparaste e coragem para agir segundo a tua vontade, sem vacilar na fé. Como lemos no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos, trazendo paz e segurança aos nossos dias. Ó Deus bendito, que a tua presença real e consoladora nos acompanhe por onde quer que formos, iluminando os nossos caminhos e afastando toda a treva que tentar se aproximar. Que o teu Espírito Santo seja o nosso guia constante, sussurrando aos nossos ouvidos a direção certa a seguir e guardando-nos de tropeços. Como declara o Salmo, capítulo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, guiando-nos com segurança em meio às incertezas da vida terrena. Agradecemos porque sabemos que os nossos clamores não batem no teto, mas sobem como incenso suave perante o teu trono de graça, onde tu estás pronto a nos ouvir e a nos socorrer no momento oportuno. Fortalece a nossa fé quando a fraqueza tentar nos abater e renova a nossa esperança na tua fidelidade que nunca falha. Como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, grandes são a tua fidelidade e a tua misericórdia, renovando-se a cada amanhecer para sustentar os teus filhos. Pedimos que a tua paz, que excede todo o entendimento humano,
Guarde os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, blindando-nos contra o medo, a dúvida e a desesperança. Que possamos caminhar de cabeça erguida, sabendo que o Deus a quem servimos é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme a sua eficácia em nós. Como nos lembra o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, a tua glória se manifesta naqueles que confiam inteiramente no teu poder. Derrama-te, ó Pai, sabedoria do alto sobre as nossas decisões diárias, para que não venhamos a agir segundo a nossa própria prudência, mas de acordo com a tua direção santa e perfeita. Livra-nos de ciladas, de palavras ociosas e de caminhos que nos afastam da tua comunhão, mantendo-nos firmes na vereda da retidão e da justiça. Como nos exorta o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 até o 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria prudência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Declaramos que este dia será abençoado, produtivo e guardado pelo teu poder, e que nenhum mal prevalecerá contra a nossa integridade, pois estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e sob a sombra do Onipotente. Que a alegria do Senhor seja a nossa força inesgotável, permitindo-nos sorrir diante dos desafios e louvar o teu nome em todas as circunstâncias da vida. Como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, pois a nossa vitória já está garantida em ti. Que o fervor desta oração permaneça aceso em nossos corações ao longo de todo o dia, servindo como armadura espiritual contra as intempéries e as lutas diárias que porventura venham a surgir. Que cada palavra proferida reverbere nos céus como um testemunho da nossa confiança inabalável na tua soberania e no teu amor eterno por nós. Como está escrito no Salmo capítulo 145, versículo 18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E é essa verdade que nos sustenta e liberta. Consagramos, ó Deus, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ao teu divino cuidado, certos de que tu és o guardião que não dorme nem tosa, velando por nós a cada segundo. Que os nossos lábios continuem a proclamar as tuas maravilhas e que a nossa vida seja um reflexo autêntico da tua graça transformadora perante a sociedade. Como nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Senhor Deus do Universo, prosseguimos em nossa clamorosa adoração nesta manhã, elevando os nossos pensamentos ainda mais alto, contemplando a imensidão da tua grandeza e a perfeição da tua criação. Sabemos que os céus manifestam a tua glória e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. E diante de tal espetáculo de poder, curvamos os nossos espíritos em sinal de total reverência. Como está escrito no Salmo capítulo 19, versículo 1 até o 2, um dia profere palavra a outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite, mostrando que toda a natureza testifica a tua eterna divindade. Renovamos, ó Pai, a nossa petição por discernimento espiritual para reconhecer as sutilezas do teu agir em meio às correrias e exigências do nosso cotidiano agitado. Livra-nos da cegueira espiritual que nos impede de enxergar os milagres diários que tu operas discretamente ao nosso redor, desde o fôlego de vida até o sustento na nossa mesa. Conforme nos exorta a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o 16, olhai diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Colocamos diante do teu trono sagrado as nossas finanças, a administração dos recursos que tu nos confiaste e a responsabilidade de sermos mordomos fiéis daquilo que vem das tuas mãos. Afasta de nós a escassez, o desespero financeiro e o endividamento opressor, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a nossa casa. Como nos assegura a tua promessa no livro do profeta Malaquias,
capítulo 3, versículo 10, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Pedimos, ó Deus de sabedoria, que guies cada palavra que sair dos nossos lábios ao longo deste dia, para que elas sejam fontes de ânimo, refrigério e edificação para a vida de quem estiver ao nosso redor. Que o nosso falar seja temperado com graça e sal, rejeitando a fofoca, a murmuração e a maledicência que apenas contaminam o espírito e entristecem o teu Santo Espírito. Como nos orienta a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a promoção da edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Clamamos por unidade e paz profunda nos lares, nos casamentos e nas relações familiares, repreendendo todo espírito de discórdia, divisão, incompreensão e orgulho que tenta destruir os laços de amor. Restaura casamentos em crise, reconstrói pontes de diálogo entre pais e filhos e derrama o perdão mútuo onde há mágoas antigas acumuladas no silêncio. Como lemos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, do mesmo modo fazei vós também. Fortalece-nos, Senhor, contra as tentações da carne e do mundo que buscam desviar os nossos pés do caminho estreito que conduz à vida eterna, mantendo-nos firmes e inabaláveis na fé. Dá-nos um coração sensível à tua voz, capaz de discernir prontamente entre o bem e o mal, optando sempre pela obediência à tua santa e perfeita vontade. Como está escrito no Salmo, capítulo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, tornando a tua verdade o escudo da nossa alma. Pedimos que a tua proteção invisível nos acompanhe nos caminhos, nas estradas, nos transportes e em cada deslocamento que fizermos ao longo deste dia, guardando-nos de acidentes e de qualquer investida violenta. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, fazendo barreira contra o perigo e garantindo o nosso retorno em paz para a segurança dos nossos lares ao cair da tarde. Conforme nos lembra o Salmo capítulo 121, versículo 7 até o 8, o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Derrama, ó Pai, um espírito de generosidade e compaixão sobre os nossos corações, para que estejamos sempre atentos às necessidades dos necessitados, dos órfãos, das viúvas e dos marginalizados pela sociedade. Que possamos ser as tuas mãos estendidas e os teus pés mensageiros de amor prático, repartindo o pão e estendendo o ombro amigo a quem chora. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Desperta a nossa alma de todo torpor espiritual, avivando o nosso desejo pela leitura das Escrituras, pela meditação profunda e pela prática constante da oração em secreto com o Pai. Que o nosso altar interior nunca se apague e que a nossa comunhão contigo seja o alicerce inabalável que sustenta a nossa identidade de filhos de Deus. Como nos exorta o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, mantendo o canal da comunicação celeste sempre aberto e desimpedido. Consagramos a nossa mente, a nossa inteligência e a nossa capacidade criativa ao teu serviço, pedindo que abençoes os nossos estudos, projetos acadêmicos e o desenvolvimento de novas habilidades profissionais. Que sejamos referências de excelência, ética e honestidade em tudo o que fizermos, honrando o teu nome através do nosso intelecto e do nosso esforço diário. Como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te der a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, glorificando a ti em cada detalhe. Agradecemos, ó Deus, pelas lutas superadas e pelas vitórias que já nos garantiste antecipadamente.
pois sabemos que tu és especialista em transformar desertos em mananciais de águas vivas. Mesmo quando não compreendemos os processos, confiamos plenamente nos teus propósitos eternos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Conforme nos consola a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Clamamos por renovação espiritual em nossa cidade, em nosso estado e em nossa nação, para que a justiça, a paz e a retidão venham a prevalecer sobre a corrupção, a violência e a maldade humana. Que os governantes e autoridades recebam sabedoria do alto para administrar com equidade e temor a ti, priorizando o bem-estar e a dignidade do povo. Como nos orienta a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 2, exorto que se façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Renovamos a nossa confiança de que tu és o Deus que sara os corações quebrantados e enxuga toda lágrima dos olhos daqueles que sofrem em solidão ou angústia profunda. Visita neste exato momento os lares onde há luto, desespero ou conflitos severos, derramando o teu bálsamo consolador e trazendo a certeza de que a última palavra pertence a ti. Como nos consola o Salmo capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Declaramos que a nossa alegria não depende das circunstâncias mutáveis deste mundo, mas sim da rocha eterna que é Cristo Jesus, a nossa salvação, refúgio e torre forte contra os inimigos. Que a paz que excede todo o entendimento reine soberana em nossos corações, blindando-nos contra o pessimismo e a desesperança que cercam a sociedade moderna. Como nos exorta o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Cerramos fileiras espirituais contra todo espírito de murmuração, inveja, contenda e difamação que tente se infiltrar nos nossos ambientes de convívio social, profissional ou familiar. Revestimo-nos de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau e, havendo feito tudo, ficarmos firmes, cingidos com a verdade e calçados com a preparação do Evangelho da paz. Como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13 até o 15, essa armadura divina é a nossa garantia de vitória sobre as ciladas do mal. Elevamos um clamor especial pelos jovens, adolescentes e crianças da nossa geração, para que sejam preservados das influências corrompidas do mundo e alcancem o pleno conhecimento da tua verdade salvadora. Que eles levantem uma geração comprometida com a tua santidade, rejeitando os valores efêmeros e buscando tesouros que não se corrompem nos céus. Como nos lembra o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecerá não se desviará dele. Consagramos cada minuto das horas que se seguem inteiramente ao teu comando soberano, pedindo que a tua direção seja nítida e inconfundível em cada encruzilhada que encontrarmos pelo caminho. Livra-nos de tomar decisões precipitadas ou baseadas em impulsos passageiros, mantendo-nos alinhados ao propósito eterno que traçaste para as nossas vidas antes mesmo da fundação do mundo. Como lemos no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor subsistirá. E é a esse conselho perfeito que rendemos a nossa vontade. Derrama, ó Pai, uma porção dobrada de sabedoria e discernimento sobre a nossa mente, para que saibamos lidar com as adversidades, contratempos e surpresas desagradáveis que porventura tentem perturbar a nossa paz. Que a nossa reação diante dos problemas seja marcada pela serenidade e pela fé, refletindo a maturidade de quem confia em um Deus que opera milagres em desertos áridos. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a sabeis?
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Reiteramos o nosso pedido de proteção integral sobre os nossos corpos, nossas mentes e nossas famílias, selando cada entrada e saída com o sangue precioso do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Que nenhuma arma forjada contra nós venha a prosperar, e que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja por ti condenada e silenciada. Conforme a promessa consoladora em Isaías capítulo 54, versículo 17, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Agradecemos com o coração transbordando de júbilo pelas portas que tu já abriste e pelas vitórias que já decretaste a nosso favor nos lugares celestiais, mesmo antes que os nossos olhos físicos possam contemplá-las. Sabemos que a tua fidelidade não depende dos nossos méritos, mas da tua essência pura, amorosa e imutável, que jamais nos abandona ou desampara no momento da tribulação. Como nos recorda o Salmo capítulo 138, versículo 8, o Senhor perfaz o que a mim concerne. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Envia os teus santos anjos para marcharem à nossa frente, aplainando os caminhos tortuosos, removendo os obstáculos invisíveis e preparando um terreno fértil para a colheita de bênçãos que realizaremos hoje. Que o favor divino nos preceda em cada ambiente de trabalho, comércio, escola ou lar, fazendo com que a tua graça seja evidente a todos os que nos cercarem, como diz o Salmo capítulo 5, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo, cobrindo-nos com a tua inabalável proteção. Renovamos o nosso compromisso de viver uma vida santa, irrepreensível e dedicada à expansão do teu reino, testificando do teu amor incomparável através das nossas atitudes, palavras e escolhas diárias. Que o mundo veja em nós a luz de Cristo brilhando intensamente, dissipando as trevas da desesperança e conduzindo almas sedentas às fontes de águas vivas da salvação. Como nos exorta o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inaculados, no meio de uma geração perversa e maligna, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Senhor Deus dos exércitos, prosseguimos com o nosso espírito revestido de louvor, elevando mais uma etapa de súplicas fervorosas ao teu trono de graça nesta manhã bendita. Reconhecemos que a tua fidelidade é a âncora firme que segura a nossa alma em meio às tempestades e incertezas que rondam o mundo moderno. Conforme nos exorta a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor. Clamamos, ó Pai, por uma renovação profunda em nossa visão espiritual, para que possamos enxergar as oportunidades de testificar do teu amor àqueles que ainda vivem nas trevas da ignorância espiritual. Que o teu Espírito Santo nos conceda intrepidez santa, sabedoria nas palavras e um testemunho irrepreensível para alcançarmos vidas perdidas. Como nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37 até o 38, a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Pedimos, ó Deus compassivo, que visites de maneira especial os lares onde o desespero, a solidão e a angústia tentam roubar a esperança dos corações feridos pelas desilusões da vida. Derrama o teu óleo de alegria em troca da tristeza e veste cada alma abatida com os trajes de louvor, dissipando todo o espírito de opressão maligna. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, para ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Consagramos, Senhor, a nossa capacidade de sonhar e realizar aos teus santos pés, pedindo que derrames criatividade
e foco em nossos projetos de vida, ministérios e empreendimentos futuros. Livra-nos da procrastinação, da preguiça e do desânimo que paralisam o potencial que tu depositaste em cada um de nós ao nos criar à tua imagem e semelhança. Como nos orienta a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Clamamos por integridade e ética inegociáveis em nossas carreiras, negócios e relações profissionais, para que o nosso nome seja sinônimo de honra, honestidade e temor ao teu santo nome. Que jamais venhamos a negociar os nossos princípios cristãos em troca de vantagens terrenas passageiras, mantendo a nossa consciência limpa perante ti e perante os homens. Como nos ensina o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Pedimos, ó Deus de poder, que afastes de nós todo sentimento de soberba, orgulho ou autossuficiência, lembrando-nos constantemente de que tudo o que temos e somos vem exclusivamente da tua generosidade. Concede-nos um coração humilde, manso e ensinável, disposto a aprender diariamente com os teus ensinamentos e a servir ao próximo com genuíno amor fraternal. Conforme nos exorta o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo à próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.